Na palavra encontramos luz, mesmo em meio à escuridão. No Apocalipse vemos Cristo, nossa esperança e salvação. Refúgio na palavra, firme até o fim. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Salmos 119, 114. Refúgio na palavra, firme. Apocalipse, capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olá, amigo, que bom estar aqui para mais um estudo do Apocalipse, hoje o capítulo 3. Estudaremos as 3 últimas igrejas das 7 igrejas: Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Na interpretação historicista, as 7 igrejas
elas representam períodos sucessivos da história cristã. E é isso que nós vamos ver. A primeira igreja é a igreja de Sardes, é a igreja da Reforma, 1517 até 1798. Representa o período da Reforma protestante. Houve grande recuperação das verdades bíblicas. Entretanto, muitas igrejas reformadas perderam o fervor espiritual inicial. Possuíam o nome de que estavam vivas, mas necessitavam de reavivamento. Cristo chama ao despertamento e à conservação das verdades recebidas. A lição que tiramos aqui é que a reforma doutrinária precisa ser acompanhada por renovação espiritual. A segunda igreja, a igreja de Filadélfia, é a igreja do reavivamento e das missões. Vai de 1798 até 1844, depois de Cristo. Período marcado pelo amor fraternal e intensa atividade missionária, grande expansão da distribuição da Bíblia pelo mundo, ênfase na pregação da volta de Cristo, a porta aberta entendida como oportunidades missionárias e na compreensão de muitos estudiosos também está relacionada ao ministério de Cristo no santuário celestial. Características: fidelidade à palavra, perseverança na fé e espírito missionário. A lição que aprendemos aqui é que Deus abre portas para aqueles que permanecem fiéis à sua palavra. E a terceira igreja é a igreja de Laodiceia, igreja do tempo do fim, de 1844 vai até a volta de Jesus Cristo em glória e majestade. Representa o povo de Deus nos últimos dias. O nome significa povo do juízo. Tem tudo a ver com o juízo investigativo que começou em 1844. Período correspondente a trabalho de Cristo no santuário celestial. Agora, além de mediar, também ele julga. A principal característica é a mornidão espiritual. Existe conhecimento da verdade, mas falta profundo compromisso espiritual. E o conselho de Cristo é que comprasse ouro refinado, que é a fé e amor genuíno. Vestes brancas, justiça de Cristo. Colírio, discernimento espiritual dado pelo Espírito Santo. E a promessa que encontramos ali é que os vencedores se assentarão com Cristo em seu trono. O maior desafio da igreja remanescente é vencer a autossuficiência e buscar um reavivamento genuíno, acompanhado de uma reforma de vida. E a mensagem central do capítulo 3 é que Cristo acompanha a história de sua igreja desde a reforma até o tempo do fim. Seu chamado é para despertamento espiritual, fidelidade à sua palavra e preparação para a sua breve volta. O verso-chave é capítulo 13, Apocalipse, verso 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Que bênção, que bênção. Resumindo, Sardes, Reforma Protestante, 1517 a 1798. Filadélfia, Reavivamento e Movimento Missionário, 1798 a 1844. Laodiceia, Igreja Remanescente do Tempo do Fim, 1844 até a segunda vinda de Jesus. Meus queridos, foi um prazer conversar sobre esse assunto. Sabemos que a última mensagem de Cristo, a sua igreja, é um chamado ao revivamento, à fidelidade e à preparação para o seu retorno glorioso. Até lá, que Deus segure firme a nossa mão. E que Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe sua casa. E supra as necessidades da sua mesa, que nada falte ali. E aqueles que têm pedido as nossas orações, digo, no nome do Senhor Jesus, Pai querido, olhe para todos que têm pedido orações, que estão
crendo e sabendo que vale a pena investir na oração. Responda olhando para cada um deles e saciando assim todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Amém.